Muito bem. Qual é o pensamento que guia o urbanismo da Cipasa? Sustentabilidade, porque são projetos de longuíssimo prazo no sentido do tempo mesmo, de desenvolvimento, aprovação, lançamento, construção, entrega, ocupação. Então a visão da sustentabilidade acho que é o norte maior que faz com que a gente olhe para esse processo com muita tranquilidade, né? Tem que ter muita tranquilidade, né? Sem dúvida, até porque vocês Paciência estão... e tranquilidade. Sem dúvida, até porque vocês estão em todo o território nacional, é isso? Atualmente em 21 estados, empreendendo em 21 estados, né? E como é que é lidar com tantos Brasis? Não é fácil, porque você acaba encontrando uma série de características culturais diferentes, regionalismos, perfis muito diferentes de interlocução com o poder público. A logística é complexa, porque você não está aqui no seu quintal, que você domina, conhece, sabe qual é o tempo para chegar e para voltar. Quer dizer, tem uma série de questões, né? Os prestadores de serviços, que você também não conhece, você tem que ir bem antes, né, de começar a fazer um trabalho, para selecionar quem são os parceiros que você vai poder contar para desenvolvimento de projeto, comercialização, obra e por aí vai. Existem ferramentas para dinamizar ou otimizar esse processo? Das peculiaridades desses Existe Brasis acho que a todos? principal ferramenta é o contato com a região, é a interação pessoal, né? São as viagens constantes e permanentes que toda a nossa equipe faz. E são os parceiros locais. Nosso negócio ele tem uma característica bastante peculiar, que nós fazemos o negócio em parceria com o dono da terra. O dono da terra normalmente é alguém que tem uma relevância ali naquela localidade, né? É um formador de opinião, é um empresário, é um desenvolvedor da parte rural, enfim, é um empreendedor muitas vezes, ou é uma família tradicional. Então esse primeiro contato já é uma forma da gente começar a interagir socialmente naquela comunidade e a partir daí vão acontecer milhares de outras interações por conta da aprovação do projeto, do desenvolvimento da definição do produto e por aí vai, né? Sem dúvida. Agora, vocês têm uma subsidiária, que é a Colorado Empreendimentos Imobiliários. A área de atuação dela é exclusivamente na região Nordeste, é isso? Exatamente. A Colorado é uma plataforma que atua no segmento de loteamentos abertos, populares. Ela tem uma disciplina porque a origem dela é no Nordeste, ela atua só no Nordeste. E lá a gente tem essa percepção de que a gente está com a empresa certa para atuar naquele mercado. Apesar de tudo isso, a Cipasa também atua no Nordeste através do seu portfólio de marcas, do Vivia ao Alvorá. Como é que surgiu a necessidade de uma subsidiária no Nordeste? Não foi uma necessidade, ou foi uma necessidade, foi uma oportunidade. Uma oportunidade. Né, de estar presente num mercado que cresceu muito na última década, que é muito importante, que tem uma vocação de crescimento muito clara, e a gente não podia deixar o Nordeste de fora, né? Tanto é que estamos lá com a Colorado e estamos com a Cipasa. As duas empresas empreendendo hoje no Nordeste, assim como em outros estados, né? E outras regiões do país. Bom, eu dei uma olhadinha aqui no site de vocês e de acordo com ele, quando a Cipasa começa a desenvolver um novo empreendimento, ela não enxerga nele um simples produto. Ela enxerga um projeto de vida para muitas pessoas e às vezes até um projeto de futuro para uma cidade inteira. Esse é o grande diferencial da empresa? A gente trabalha com um bem que é um bem de grande aspiração, né, de desejo, enfim, das pessoas, né? Não só a posse da terra, como a possibilidade, a partir da posse da terra, de você construir um projeto de vida. No paralelo, a gente tem que pensar também que no nosso desenvolvimento a gente leva muito tempo, né, para realizar essa etapa que é entregar esse terreno urbanizado da melhor forma possível, com todas as questões que foram prometidas lá atrás, quando a gente lançou o produto. Então sem dúvida nenhuma, assim, uma vontade enorme que a gente tem de fazer com que as pessoas se sintam muito bem num produto que a gente sabe que vai depender também delas,
porque elas vão receber o terreno e vão desenvolver seus projetos, que são únicos e exclusivos, vão construir, vão passar a ocupar. Isso vai acontecer com o lote ao lado, que são seus vizinhos, e isso vai criar uma comunidade, e esse trabalho é muito bonito, né? O projeto começa com a aquisição da área, né? Quer dizer, começa tudo lá atrás, quando a gente começa a pesquisar a cidade, escolhe a cidade estrategicamente por uma série de razões mercadológicas, econômicas, de inserção, que fazem parte, digamos assim, de uma estratégia empresarial. Então a gente escolhe a cidade, procura na cidade uma área que acomode algumas dos nossos segmentos de produto. Depois vai ao mercado, faz uma grande pesquisa para entender se de fato a gente tem uma leitura correta naquela praça, para a partir daí desenhar um projeto, um master plan, feita a aquisição, né, a contratação da área, a gente parte para o projeto, para o master plan. Em cima desse master plan a gente vai fazer uma pesquisa para entender as vocações claras daquela região, o que aquela cidade quer, o que aquela cidade precisa, o que aquele consumidor daquele segmento econômico deseja, enfim, para que a gente possa desenhar o melhor produto possível que vai se encaixar na necessidade daquela cidade, né? É um projeto longo. É um projeto sempre muito longo. Sempre Complexo. Muito longo, complexo e muito longo e muito difícil de ser realizado. Vamos falar um pouquinho da questão pública. Os governos municipais estão sendo bons aliados das empresas de loteamento e desenvolvimento urbano? Nós estávamos conversando um pouquinho, inclusive, sobre o assunto antes do programa. Como é que a Cipasa tem enxergado essa relação com o setor público? Ela é absolutamente indispensável e necessária. É um grande esforço da nossa parte e que eu acho que a gente tem tido muito êxito, porque a gente tem feito projetos em todo o país, né? Sem encontrar tantas dificuldades assim. As dificuldades são naturais e inerentes a esse negócio, para qualquer empreendedor, né? Mas a gente percebe que com o tempo e com a experiência, a gente vai também aprendendo a lidar melhor com essa situação, que às vezes parece ter um conflito de interesse, quando na verdade, no ideal, a gente teria uma convergência de interesse, né? A gente não está lá, a gente está lá de certa forma para cumprir também um pouco o papel do Estado, né? A gente faz infraestrutura, a gente leva investimento, desenvolvimento e assim por diante. Então tem aí alguma coisa que é de duplo interesse e que, se bem dialogado, se bem combinado, se bem negociado, no final o resultado sempre é positivo. As próprias secretarias de planejamento das prefeituras, eu acredito que têm interesse, né, na elaboração e implantação de projetos de bairros planejados e inteligentes, e não acabam, de nenhuma forma, dificultando essa implantação. A gente está vivendo uma grande crise fiscal, né? O país está passando por uma série de dificuldades econômicas. O Estado cresceu muito nos últimos tempos e o Estado é limitado para fazer investimento. Está aí o que está acontecendo, aí a gente vê na nossa vida, né? No nosso dia a dia. A iniciativa privada, por sua vez, ela tem um arrojo, ela tem um desejo de expansão, de inovação, de construção de novos produtos, que faz com que esse jogo seja bem jogado. Quer dizer, se por um lado você tem uma limitação do Estado em fazer investimentos, por outro lado você tem empreendedores, né, motivados em fazer investimentos. Então esse casamento ele é fundamental, senão a coisa não acontece não. Bom, eu queria que você explicasse também um pouquinho como é que funcionam as etapas para a elaboração e implementação de um novo projeto, fazer o histórico disso para a gente. Tudo começa com a área de novos negócios, é isso, Felipe? Exato. E aí? A área de novos negócios? Tem essa missão importantíssima, já que a matéria-prima principal do negócio imobiliário e urbano é a terra, então escolher a terra não é uma tarefa simples. E para que isso aconteça e aconteça a contento da companhia e do mercado e do consumidor, a gente rala, a expressão é essa. Rala não só na visita ao local, como na compreensão daquela região. Enfim, é um grande trabalho, um grande esforço para que a gente realmente possa contratar áreas que vão produzir bons empreendimentos, que vão fazer com que as pessoas se sintam felizes morando lá futuramente. Acho que essa é a primeira etapa, né? Quer dizer, a aquisição da área, já com uma visão de ocupação, uma visão preliminar de ocupação.
A segunda etapa é o aperfeiçoamento dessa visão através de um projeto mais elaborado. É o segundo passo, digamos assim. E aí a pesquisa de mercado é mais importante para você definir exatamente como é que é a demanda real dessa cidade, como é que eu projeto isso no tempo, porque eu vou estar produzindo alguma coisa que eu vou a mercado depois de 2 ou 3 anos, que vai ficar pronto depois de 2 ou 3 anos, e portanto eu tenho que olhar tudo isso no tempo. Então, acho que a segunda etapa é definição do que vai ser feito, qual é o produto, qual marca eu vou utilizar, é um Vivea, é um Altavisa, é um Alvorá, é um Verana, enfim. E aí sim partir para o desenvolvimento, que é a parte de licenciamento e aprovações, que esse leva bastante tempo e é natural que seja assim, porque a gente tem que acomodar ali uma série de questões relacionadas ao meio ambiente, impacto de vizinhança e assim por diante. Isso leva um bom tempo. Assim que a gente obtém a aprovação, no paralelo a gente começa a pensar no lançamento daquela área, daquele produto, daquele empreendimento. E aí a etapa de lançamento, marketing, comunicação, vendas e assim por diante. Essas vendas poderão perdurar ao longo da obra. Então você tem que estar preparado para lançar bem, porque você pensou muito antes de lançar. Não dá para correr muito risco nesse negócio, porque senão você fica ali parado, né, em cima de um grande investimento. Você precisa girar, o negócio tem que ir para frente, e o retorno é lá na frente também. E a companhia é grande, e está em 21 estados, então a gente tem que tentar ser o mais eficientes possíveis em todas essas etapas, para na hora que for a mercado, ter a assertividade máxima do que vai ser feito. Claro que isso não é uma certeza, a gente não tem isso. Se tivesse, seria muito fácil empreender qualquer coisa, né, no mundo, né? Não seria só na área imobiliária, que é muito complexa, tem muitas variáveis aí que a gente tem que ficar atento. Mas aí a gente tem a fase de lançamento, comercialização, construção, entrega e a partir daí a ocupação. Dependendo do projeto, a gente fica casado com a ocupação também na gestão da associação de moradores, que é fundamental para garantir, digamos assim, a qualidade daquilo que foi vendido e daquilo que as pessoas compraram e vão passar a utilizar a partir de então, que é justamente você implantar a coisa da forma certa. Ajudar, educando inclusive aquela população, digamos assim, de consumidores ou de moradores ou de usuários, não importa, a usar da melhor forma possível aquele equipamento, para evitar que aconteça com aquele equipamento, com aquela área pública, com aquele espaço urbano, o que a gente vê muitas vezes nas nossas cidades, né? O espaço sendo deteriorado, abandonado, mal cuidado, o que vai acarretar em prejuízo, desvalorização. Quer dizer, a gente não quer que isso aconteça com os nossos empreendimentos. Sem dúvida que não.